안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos revisar um pouquinho sobre os verbos na forma negativa e sobre algumas partículas. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos revisar é sobre a conjugação dos verbos, certo? A gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Aqui nesse vídeo, nós vamos falar somente sobre algumas regularidades quando se trata de sufixos que iniciam em A ou O, certo? Ou melhor, A e O, certo? Então, A barra O. Quando um sufixo começa com essas duas sílabas aí, especificamente aí com essa barra no meio, é porque ou a gente usa A ou a gente usa O. A gente usa uma das sílabas, não as duas, certo? E para verbos regulares, como isso funciona? Quando a radical do verbo ou do adjetivo terminarem A ou O, nós adicionamos A, certo? E quando a gente adiciona A, nós precisamos considerar três questões aí. A primeira questão é, quando a radical terminar em patim, terminar em consoante normalmente, a gente adiciona A, certo? Desde que não seja um irregular, né? Porque nós estamos falando dos verbos e adjetivos regulares. Adiciona-se A, normalmente, tá? Aqui nos exemplos, eu peguei exemplos do irregular polido no presente, por isso que é 받아요, 앉아요, certo? Mas se fosse outras formalidades ou outro tipo de conjugação, aí mudaria. Aqui a gente está falando da conjugação do presente do informal polido, certo? Por isso que é 받아요, certo? Não só 받아, ok? Depois, a segunda questão a se considerar aqui é quando a radical termina somente na vogal A. Não tem patim e é só a vogal A. Nesse caso, a gente omite A, certo? Ao invés de prolongar o som, omitimos A, certo? Novamente, para verbos regulares, ok? Que nem nos exemplos, 가다, 가요, 사다, 사요, e assim por diante, certo? A terceira questão a se considerar é quando a radical do verbo não termina em patim e termina somente na vogal O, certo? Nesse caso, a gente vai juntar a vogal O com a vogal A e formar uma vogal composta. Que vogal composta é essa? É a vogal WA, certo? Que nem nos exemplos. 오다, 와요, 보다, 봐요, certo? Ok, agora que nós vimos quando adicionar A, nós precisamos saber quando adicionar O. Nós adicionamos O quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar em uma vogal diferente de A ou O. Ou seja, basicamente, o resto, certo? O resto dos casos, a gente adiciona O, certo? Quando se trata de verbos e adjetivos regulares, tá, pessoal? Quando se trata de adicionar O, nós precisamos considerar 4 questões aí. A primeira questão, quando a radical termina em patim, ou seja, termina em consoante, adiciona-se O normalmente. 읽다, 읽어요, 먹다, 먹어요, 입다, 입어요 e assim por diante. A segunda questão, quando a radical do verbo termina somente em vogal E, O ou IO. Quando termina em uma dessas 3 vogais, omite-se O, certo? Que nem nos exemplos. 서다, 서요, 켜다, 켜요, 보내다, 보내요, certo? A terceira questão a se considerar aqui é quando a radical do verbo ou do adjetivo terminar na vogal U. Nesse caso, a gente junta a vogal U com a vogal O e forma a vogal composta WO, certo? Que nem no exemplo, 배우다, 배워요, certo? E a quarta questão é quando a radical do verbo não tem patim, não termina em patim, né? E termina somente na vogal I. Nesse caso, I, O se junta formando IO, né? Portanto, no exemplo, 기다리다, 기다려요, certo? E para todos aqueles que terminam em radá, não só o verbo radá, não só o verbo fazer, mas outros verbos que terminam em radá também, quando adicionado ao sufixo AO, sempre temos re, radá, re, certo? Aqui eu usei como exemplo o sufixo a, o e o, que é do presente do informal polido, certo? Por isso, ao invés de ter re, nós temos re e o. 일하다, trabalhar, 일해, 요. 공부하다, 공부해요, certo? 공부하다, estudar. E assim por diante, certo? 하다, com AO, sempre re, beleza? Ok, então vamos agora revisar as partículas de lugar.
Partículas de lugar, nós temos duas principais, a partícula esho e a partícula e. Muita gente confunde, então a gente precisa aprender as duas juntos, certo? A partícula esho, ela serve para indicar um lugar quando o lugar é o ponto de partida, certo? A origem. Então, se eu falar, por exemplo, eu saio do Brasil e vou para a Coreia. O Brasil vai ser o lugar, né? Vai ser a palavra que eu vou usar a partícula esho, certo? E a partícula e eu uso para indicar o ponto de chegada, eu uso para indicar o lugar, quando esse lugar é o meu ponto de chegada, é o meu destino, certo? Então, o mesmo exemplo, eu saio do Brasil e vou para a Coreia. A Coreia é meu destino. Depois da palavra Coreia, eu uso a partícula e, certo? Em seguida, esho é usado para indicar o lugar quando a gente está falando na frase de uma atividade, de uma ação, certo? Nesse caso, eu uso esho. E eu uso a partícula e quando eu estiver indicando o lugar para falar de estados e situações naquela frase, certo? Então, dois exemplos. Eu corro no parque. Correr é uma atividade, portanto, eu uso esho para falar do parque. Mas se eu falar, tem uma feira no parque. Ter uma feira é uma situação daquele lugar. Então, usaria e para indicar a palavra parque, certo? E um extra, uma função extra da partícula e é de indicar tempo. Cuidado, não é porque uma palavra indica tempo que ela sempre vai ser acompanhada pela partícula e, certo? Com palavras hoje, ontem, amanhã, agora, essas palavras a gente não usa a partícula e, certo? Mas se eu falar, por exemplo, de manhã, de noite, às 7 horas, terça-feira, nesse mês e assim por diante, eu usaria a partícula e, certo? Essas são as principais funções, certo? As primeiras funções que vocês precisam saber, mas essas duas partículas têm outras funções também, certo? Vamos seguir em frente falando sobre as partículas de adição. Nós temos 3 partículas de adição, certo? Se eu falo que é uma partícula de adição, isso quer dizer que essas partículas têm como função adicionar, somar alguma coisa. Por isso, vejam o quadradinho no meio, as três partículas, geralmente, muitas vezes, têm como tradução e ou com, dependendo da posição da frase, do contexto e assim por diante, certo? Mas podem ter outras traduções também, mas é mais raro, certo? Essas duas são as mais comuns. Bom, vamos lá. Primeiro, a partícula wa, qua. Ela geralmente é usada no formal, tá? E as duas outras, hago e ran, são geralmente usadas no informal, certo? Wa, qua. Tem wa barra qua. Isso quer dizer que é usado um ou outro. Wa eu uso para palavras que terminam em vogal e qua eu uso para palavras que terminam em consoante, ou seja, terminam em patim. Hago não tem essa diferença, eu uso para ambos. E o irã, eu uso somente irã, sem o i que está entre parênteses, para palavras que terminam em vogal. E eu uso irã, até mesmo que está dentro do parênteses, para palavras que terminam em consoante, certo? Em seguida, outras partículas muito importantes, partículas partícula de objeto, indica o objeto da frase. O que é o objeto da frase? Se vocês derem uma procurada rápida, a definição básica aí de um objeto, de uma frase, é aquilo que sofre o verbo. Por exemplo, eu como. Se eu como alguma coisa. Esse alguma coisa é o objeto da minha frase. Que mais? Eu faço. Se eu faço alguma coisa, esse alguma coisa é o objeto da minha frase. Eu estudo. Se eu estudo alguma coisa, esse alguma coisa é o objeto da minha frase. E assim por diante, certo? A próxima partícula é a partícula tu. Aqui eu coloquei como partícula também, mas ela tem outras funções, tá? A sua principal função, né, a sua principal tradução é também, né? Eu também gosto de K-pop, por exemplo. Daí, depois da palavra eu, teria a partícula tu, certo? Mas, além disso, a partícula tu, ela também pode ter a tradução de nem, quando está em certas frases negativas. Não todas, tá? Mas em certas frases negativas. E ela também tem como função reforçar, enfatizar aí algumas certas palavras aí, beleza? E a última coisa que nós vamos revisar aqui é o verbo no negativo, né? O verbo, ele tem várias formas de estar no negativo, né? Tem estruturas específicas, etc. Mas as duas formas mais comuns é o não e o verbo, e o não poder ou não conseguir algum verbo, alguma ação, certo? Primeiro, vamos ver o não simples. Eu posso colocar an na frente de um verbo conjugado,
No passado, no presente, no futuro, tanto faz, depende aí do seu uso, certo? Então, an, verbo conjugado, ou a radical do verbo, ou do adjetivo, também vale, né? E ti anta, certo? Então, ti anta, nesse caso, anta vai ser conjugado. Por exemplo, o verbo fazer, 하다. Ou eu falo 안 해요, 해요 está conjugado no presente, ou 하지 않아요. Pego a radical ha com ti anta, conjugando anta no presente, 않아요, certo? Em seguida, vamos falar sobre o não conseguir e não poder. Da mesma forma que aconteceu com o não simples, eu coloco mo na frente de um verbo conjugado, ou eu coloco a radical do verbo mais ti 못하다, conjugando 못하다, certo? Exemplo, o mesmo verbo fazer, 하다. Ou eu falo 못해요, 못해요, certo? 못 na frente do verbo conjugado, ou 하지 못해요. 하, radical do verbo, do 하다. 하지 못해요. Conjuguei 못하다 no presente, certo? Vamos lá, gente. Então, vamos praticar com alguns exercícios. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Eu e meu amigo vamos para a escola hoje. Eu quero falar isso. 오늘, hoje. 저, eu. Alguma partícula aí, né? 제 친구, meu, minha, meus, minhas, é a abreviação de 저에, certo? 친구, amigo ou amiga. Como a minha tradução em português fala amigo, vamos entender aqui como amigo, certo? Então, meu amigo. Hoje, eu, partícula, meu amigo. 는, 학교, escola, partícula, 가요, verbo ir, né? Que no caso é o vamos, certo? Então, hoje, eu, alguma coisa, meu amigo. Escola, vamos. Beleza, vamos lá então. É eu e meu amigo, certo? Então, a gente vai usar uma partícula de adição, certo? Vamos lá. 이랑 é partícula de adição. 하고 é partícula de adição. 과 é partícula de adição. 와 também é. 하고 também é. Ah, então, qual que é a questão? Se todas são partículas de adição, então eu ignoro essa parte e eu vou para a próxima partícula? Peraí. Essa parte também é importante. 저 termina em vogal. Então, daqui, nem todas as partículas podem ser usadas. Como 저 termina em vogal, eu posso usar 이랑? Não posso. Posso usar 하고? Posso. Posso usar 과? Não posso. Posso usar 와? Posso. E 하고 também, né? Então, me sobra B, D e E. Me sobra 3 alternativas. Vamos lá. Então, hoje, eu e meu amigo vamos para a escola. Se eu vou para algum lugar. Eu não vou em algum lugar, sendo o verbo ir uma ação que acontece em algum lugar, né? O ir é o ir e eu chego em algum lugar. Então, eu uso a partícula 에서 ou é. Eu uso a partícula 에서, certo? Por quê? Porque é o meu ponto de chegada, é o meu destino, certo? Portanto, 오늘 저하고 제 친구는 학교에 가요, certo? Portanto, 오늘 저하고 제 친구는 학교에 가요. Hoje, eu e meu amigo vamos para a escola, certo? Para a escola vamos, certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Mesma questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Meu namorado e minha melhor amiga não conseguem nadar. Vejam bem, não conseguir, né? Não é não nadam. Eles não conseguem nadar. Vamos ver. Meu namorado. Namorado em coreano é 남자친구, certo? Meu namorado. 제 남자친구. Partícula. E minha melhor amiga. 절친, melhor amigo, melhor amiga, certo? Então, minha melhor amiga, 제 절친, certo? Não conseguem nadar. Se é meu namorado e minha melhor amiga, é uma partícula de adição, certo? É uma pessoa e outra. Vamos ver quais são as partículas que nós podemos usar. 제 남자친구와 pode? Pode. 제 남자친구과 pode? Não pode, porque termina em vogal. 제 남자친구이랑 também não, porque termina em vogal. 제 남자친구랑 pode. 제 남자친구하고 também pode. Então, nos resta a alternativa A, D e E. Então, vamos lá. Meu namorado e minha melhor amiga não conseguem nadar. Vamos lá. 수영하지 않아요? Eles não nadam? Não, eles não conseguem nadar.
Alternativa A, não é. D. 수영하지 못해요. Ah, pode ser. Mas vamos ver a última questão também. 안 수영해요. Não, isso não existe, certo? Portanto, 제 남자친구랑 제 절친은 수영하지 못해요. Que nem tá na alternativa. Mas eu também posso colocar na estrutura 수영을 못해요. Posso colocar dessa forma, certo? Vamos lá, a terceira questão. Eu não faço exercício no parque todos os dias. Às vezes, faço na academia. 저는 공원, eu, parque, alguma coisa, 매일, todos os dias. E a ação, fazer exercício. A gente precisa descobrir isso aí. Às vezes, 가끔, faço na academia. 헬스장, academia. Partícula, 해요, certo? Fazer exercício ou exercitar, nós temos 운동을 하다, 운동하다, certo? Vamos lá. Eu não faço exercício no parque todos os dias. Fazer exercício é uma ação, é uma atividade, certo? Então, se eu quero falar que eu faço isso no parque, o parque eu tenho que usar a partícula 에서, certo? Portanto, me resta aí a alternativa A, B e E, certo? Ok. 저는 공원에서, eu, no parque, todos os dias, 매일, não faço exercício. Não é faço exercício, e sim, não faço exercício. 운동하지 않아요 é não fazer exercício, não exercitar, tá certo? Então, A e B são possíveis alternativas, né? E 운동해요, 운동해요 tá positivo, não tá no negativo. Então, a gente descarta E também. 가끔, às vezes, 헬스장에서 해요 ou 에 해요. Você fazer exercício, você exercitar, é uma ação, certo? Então, aqui também eu uso 에서. Portanto, 저는 공원에서 매일 운동하지 않아요. 가끔 헬스장에서 해요, certo? 운동하지 않아요 também pode ser escrito como 운동을 안 해요, certo? Como nós podemos melhorar essa frase? 저는 공원에서 매일 운동하지 않아요. 가끔 헬스장에서 해요. Essa é a minha frase original. Na frase de baixo, eu adicionei a partícula do, partícula também, certo? Vamos ver como muda a minha frase. 저는 공원에서 매일 운동하지 않아요. 가끔 헬스장에서도 해요. O que mudou? Primeira frase. Eu não faço exercício todos os dias no parque. Às vezes, faço na academia. E a minha frase de baixo. Eu não faço exercício todos os dias no parque. Às vezes, faço também na academia, certo? Vamos lá, vamos seguir em frente para a próxima questão. Esta comida não é ardida ou apimentada. Ser, estar, ardido, apimentado é 맵다. Então, vamos lá. Esta comida, 이 음식은, beleza. Não é ardido, não é apimentado. Como que fala isso? 맵지 못해요. Não, porque 못해요 é não conseguir. 맵지 아니요. 아니요, 맵지 아니요. Isso existe? Não. 맵지 않아요 pode ser aí uma alternativa. 못 매워요. Não conseguir ser apimentado? Que estranho, né? E o E, 안 매워요. 안 매워요 não existe, né? Por quê? Porque se eu for colocar o não na frente do adjetivo ou do verbo, o adjetivo ou o verbo precisa estar conjugado, certo? Portanto, 이 음식은 맵지 않아요. Ou, se eu colocar o não na frente, o adjetivo conjugado. 이 음식은 안 매워요, certo? E a nossa última questão. Eu não gosto de comida doce. Ser, estar doce, 달다. Nesse caso, comida doce, né? No português, o adjetivo está no final. Mas a comida é doce? Essa é a minha frase? Não. A palavra doce, o adjetivo doce, está caracterizando só a palavra comida, certo? Ele não é o foco da minha frase. Ele não vai terminar minha frase no coreano, certo? Portanto, 저는, eu, alguma coisa, 음식, alguma coisa, comida, certo? Partícula, 싫어해요, não gosto, não gostar, certo? Então, eu, comida doce, não gosto. Como que fala isso? 달다, ele é um adjetivo irregular, tá? Então, aqui, ele funciona de uma forma diferente.
Vou dar uma dica já para vocês, tá? 달다, a gente, além de tirar o tá do infinitivo, nós precisamos tirar também o ri을, tá? A gente tira o 달, esse 받침, a gente tira. E me sobra o tá. Do tá, eu adiciono aí o meu sufixo para essa estrutura, tá? Lembra que eu falei? Comida doce, né? Então, a palavra doce, o adjetivo doce, precisa vir na frente da palavra comida, certo? Vamos lá. 단, tá certo? Tá certo. 다은, tá certo? Não, porque tá termina em vogal. 단, tá certo? Tá certo. 다른, não. Já falei pra vocês, né? 리을, tem que tirar daqui porque ele é irregular. E o E também tá certo. Portanto, me resta a alternativa A, C e E. Vamos lá. Então, eu, comida doce, não gosto. Se você não gosta de alguma coisa, certo? Esse alguma coisa é o objeto da sua frase, que é a partícula de objeto, 을 ou 를, certo? O C não é. Por quê? Porque o I não é partícula de objeto, é partícula de sujeito, certo? Então, entre A e E, qual dos dois é a resposta certa? 을, nós usamos para palavras que terminam em 받침. 를, nós usamos para palavras que terminam em vogal. 음식 termina em 받침, portanto, A é a minha resposta correta. 저는 단 음식을 싫어해요. Eu não gosto de comida doce, certo? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não esqueçam de revisar bastante, praticar bastante e não se esqueçam também de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!